Sejam bem-vindos a mais um Pode Mais da Estácio Rezende. Estamos aqui no quadro Empreendedorismo na Educação Física. Hoje a nossa convidada especial aqui tem um currículo gigantesco, uma experiência profissional gigantesca, eu tenho muito carinho por ela, tá? Tem já duas graduações, está indo para a terceira, já tem pós-graduação, especialização, certificado level 3, não sei se eu estou falando certo, depois você vai falar com maestria aí, no CrossFit, tá? E agora agora não, né? Tem um bom tempo de empresa aí, bem firme no mercado. Ela é a Thalita. Vou pedir, Thalita, que você se apresente para o pessoal, para saber quem é você. Beleza. Tudo bom, galera? Bom, meu nome é Thalita, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Ciências do Esporte de Alto Rendimento, tenho graduação em Engenharia Biomédica, estou me formando agora em Fisioterapia, trabalho com CrossFit há quase 8 anos aqui em Resende, tenho uma empresa, né, tenho um box de CrossFit, mas já tenho aí quase 18 anos de carreira, ou talvez completados esses 18 anos de carreira, muitos cursos, muita experiência e vou trazer aí um conteúdo para compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, lembrando que a nossa ideia maior aqui é trazer para vocês o maior insight possível em cima da conversa que a gente está tendo. E a Thalita é uma referência nisso aí, tem uma história de vida incrível, tem muito conteúdo para passar para vocês, tá? Eu já fui estagiário da Thalita, dei muito trabalho para ela, tá? Tomei um choque de realidade quando eu era estagiário, de profissionalismo, o que que era. Inclusive tive várias conversas sérias com ela, né? Que eu lembro até hoje ela chegar a me puxar assim, mas a gente vai entrar nessa mais pra frente. E aí, Thiago, o que você quer da sua vida? Né? E foi aquela coisa de realmente gestão, né? E querendo ou não, foi um choque que eu precisava tomar. Enfim, agradeço muito por tudo isso. É um prazer aqui estar podendo gravar esse podcast com você. Aí eu queria saber o seguinte de você pra gente começar. Como é que a educação física entrou na sua vida? Thalita, saiu do colégio, já foi direto? Como é que foi isso? Fui direto, eu comecei a ser. Eu fui atleta com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero fazer um negócio que a menina fez lá no recreio da escola, que ela tava fazendo estrelinha, pirueta e etc. Minha mãe me levou lá no ginásio de Osasco, eu sou de Osasco, São Paulo. E aí eu fiz um teste pra entrar na ginástica artística, na época era ginástica olímpica. Passei, o professor ficou espantado, falou: você já levou ela, já fez alguma coisa? E aí, Olha, enfim, passei, entrei, me tornei ginasta federada, mas tive uma carreira curta, porque minha mãe interrompeu minha carreira de ginasta. olha. Mas essas coisas nada por acaso, né? E aí, desde então, tive uma ligação direta com o esporte. Então, eu cresci dentro de um clube, né, lá em Osasco, que chama ACM, Uhum. que é o famoso YMCA. Cresci praticando atividade física, cresci praticando esporte. E aí eu vi que nisso eu tinha paixão, né? Então eu falei: é essa área que eu vou. Eu namorei um pouquinho a fisioterapia logo nessa época, mas acabou que eu decidi ir para a área da educação física. Então entrei na faculdade já com 17 anos, direto para educação física, sem dúvida. Diretão. Diretão. E deixa eu te perguntar, como é que foi o processo de dar a notícia? Vou fazer educação física. Porque eu gosto de perguntar isso em diversas pessoas que eu já perguntei em estágios de vida diferentes ou em fases diferentes, né? Épocas diferentes, tem diferentes reações. Né? Hoje a educação física, para quem conhece, já sabe que é um mercado muito grande. Acho que Uhum. sempre foi, na verdade, né? Só que hoje está ficando mais exposto, então eu queria saber como é que foi isso para você. Se teve apoio familiar, se não teve, como é que era isso? Por incrível que pareça, os meus pais foram maravilhosos. Então, assim, quando eu cheguei e falei, o meu pai ele é muito neutro. Então, vai, faça o que você faz feliz. Minha mãe, ela achou que eu ia para a área de tecnologia, na área de TI, pai é dessa área, e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sou da geração do meu primeiro computador e Aham. etc. E aí eu era muito curiosa, mexia muito, né? Ia desenrolando. Até hoje eu tenho bastante esse perfil. Então minha mãe achou que eu ia para essa área. Então ela só deu uma questionada: você tem certeza e tal? Uhum. Você não vai seguir a carreira, né, que tem? Não, é isso que eu quero fazer. Aí ela apoiou. Mas mais pra frente, eu tive esse choque com os familiares de um ex-namorado. Namorado. E aí eu tava na faculdade. E aí o pai dele, né, na época que eu fui conhecer, o pai dele falou, mas fez exatamente essa pergunta. Mas não te orientaram? Você vai fazer educação física, né? Vai ser pobre, ou sei lá o quê. E eu lembro, eu sempre fui um pouco mal educada, né? Aham. Na verdade, eu não sei. Personalidade forte. Isso. E Aham. aí eu falei, os meus pais são os meus pais, não são, ainda bem que eles não são você, né? E Olha. eles me apoiaram e é isso que importa. Mas mexeu comigo. Uhum. Mexeu comigo. Isso me fez desviar um pouquinho da carreira nessa época. Acabei desviando um pouquinho o caminho.
Mas chegou a trancar a faculdade, uma coisa não? Não, tudo que eu começo eu faço pra fechar, pra finalizar. Eu sou muito persistente em tudo que eu faço, então assim, pra eu desistir de algo, e eu acho que tá tudo bem você desistir de algo, mas eu acho que você precisa pensar bem, né? Uhum. E às vezes eu acho que a gente desiste por coisas bobas, às vezes falta pouco tempo, às vezes falta um semestre, às vezes falta um ano, ou às vezes é uma coisa que a gente tá ali um pouquinho na dúvida. Eu falei, não, eu vou primeiro me formar, e aí depois eu decido o que que eu faço então. Estagiei muito, em todos os anos da faculdade, desde o segundo semestre eu estagiei, nas mais diversas áreas diferentes que você puder imaginar. Cita algumas aí. Curiosidade que eu tenho. Meu primeiro estágio foi com crianças surdas e mudas. Olha. Num colégio, era um projeto de extensão da faculdade, de educação física adaptada. Hum. E aí eu fui estagiar numa escola de crianças surdas e mudas. Depois eu estagiei com ginástica de academia, estagiei com ginástica laboral, musculação, natação, esportes em geral, de esportes coletivos, ginástica artística, Caramba! futebol. Eu acho que só. Legal. Antes da gente continuar, deixa eu pegar um take aqui. Você acredita, pela vivência que eu tive profissional com você, você sempre se mostrou uma profissional muito completa. Como assim? Chegava um caso pra você lá, X, você tinha uma base sobre aquilo. Você sempre sabia o que falar. Ah, isso aqui é assim, 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 eu já vi isso funcionar e tal. Chegava um caso de ginástica, chegava um caso de esportivo diferente. Você sempre tinha uma parte cultural em cima daquilo. Você acredita que essa vivência dos estágios te vivenciou isso daí? Com certeza. Eu acho que na faculdade é a hora do estagiário, né, do estudante, ele vivenciar tudo que ele puder. Então, até fica aí um conselho, se a gente pode deixar Com um certeza. conselho pra galera. Esquece essa coisa, né, de já se especializar no início da faculdade. Ah, eu só quero trabalhar. Acho que hoje em dia ainda é muito comum de vou trabalhar com musculação e vou trabalhar com a parte estética, que é o que mais dá dinheiro, né? De fato é o que mais dá dinheiro, mas eu acho que quanto maior a maior gama de conhecimento que você tiver, melhor, né? O tanto de experiência que você pode acumular, e aí depois de formado, aí você vai se especializar. Então, eu esqueci de falar, trabalhei muito em educação física escolar também, muito assim, do maternal até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, assim, quanto mais coisa você conhecer, porque cada área que você vai conhecer uma dor diferente, um perfil diferente, um público diferente. Então, a pessoa que nada, qual é a dor que ela tem? O Faz que que sentido. incomoda? O que que ela quer? Aí, quando ela chegar pra você, na tua especialização, né? Então, hoje eu trabalho com CrossFit. Uhum. Quando ela chega pra mim, chega um aluno pra mim e fala, eu nadava. Eu tenho uma noção E ele do... percebe isso. Ele percebe que eu sei o que é a Papo muda, vivência. né? É legal, assim, a gente não vai saber tudo, não Uhum. tem como a gente saber tudo, mas eu acho que a gente precisa saber um pouco de tudo e se especializar em uma coisa ou duas. Não dá pra gente se especializar em tudo, é impossível, né? Quem é especialista de tudo não é especialista de nada, Aham. mas também não dá pra você saber só um pouquinho de cada coisa. Então, usa a faculdade, são 4 anos de faculdade, 3, né, hoje em dia. Na Uhum. minha época eram 4. Então, assim, 3, 4 anos de faculdade para você ter a maior gama de conhecimento. Coloca isso em prática. É sua oportunidade de errar. Estagiário tá ali para aprender. Você foi meu estagiário. Aham. Você sabe que o estagiário tá ali para aprender. O Aham. estagiário, para mim, ele não é mão de obra barata. Ele não tem que ser a mão de obra barata. Ele tem que estar ali para vivenciar, para você chegar do lado dele e falar: o que você está enxergando aqui? Como é que você vai corrigir esse aluno? Então vai lá e corrige. Uhum. Isso, agora você dá o feedback para esse aluno, né? Uhum. Então vivencie de diversas formas. E aí, nessa, você pode descobrir uma paixão por outra coisa. Às vezes você acha que você quer trabalhar com fisiculturismo e você vai trabalhar com terceira idade. Então, assim, Verdade. vai vivenciar. Eu acho Isso é que verdade. é a oportunidade que você tem. Perfeito. Fica muito na. A gente debateu isso em alguns podcasts aqui já. Fica muito na ponta da língua, né? Ah, vou trabalhar com o quê? Com fisiculturismo, com parte estética. E aí, não é nada, não tem nenhum problema trabalhar com isso. É muito legal, o mercado é muito legal, mas existem diversos outros que você pode se encaixar também, né? E essa vivência de estágio é muito legal. Beleza. E aí teve uma segunda graduação. Você se formou em educação física, foi uma segunda graduação. Como é que foi isso? Você chegou a atuar na área formada ou não? Já foi direto para a segunda graduação? Eu me formei em educação física, tive uma experiência, morei 9, aí eu me formei e viajei para fora do país. Fiquei morando 9 meses na Austrália. Lá eu tive vivência para estudar inglês, tive uma vivência, comecei a me interessar um pouquinho pela área de marketing, que era uma área que estava muito em alta na época. Uhum.
Eu comecei a me interessar, fiz um curso de especialização lá. Tive a oportunidade de trabalhar lá com ginástica artística. Olha só. Mas não fiquei muito tempo, porque na época meu inglês não estava muito bom. Então eu pedi para sair. Voltei pro Brasil, continuei trabalhando com marketing por um período. Mas toda vez que eu ia fazer uma entrevista, que eu queria mudar de emprego, buscar um salário melhor, sempre vinha a pergunta: mas você se formou em educação física? E o que você está fazendo aqui? E eu acho que esse é um preconceito muito grande que o mercado brasileiro tem. Porque quando você vai para fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, a galera se forma em história, letras, e vai trabalhar com, sei lá, gerente de empresa, né? Porque eles têm ali uma base bem aberta na faculdade, e a vivência e a experiência contam bastante, né? E aí, então, eu sempre esbarrava nisso. Eu falei, tá, e aí? O que eu preciso? Preciso fazer uma nova faculdade. Mas o que eu vou fazer que vai conseguir me trazer uma parte financeira um pouco melhor, mas que também seja interessante pra mim? Porque não adianta eu fazer por fazer. Vou fazer por dinheiro, né? Fazer por grana e eu não ter prazer em fazer aquela faculdade, aquele curso. Aí, a veia e o viés da educação, da saúde, né, da área da saúde, sempre muito forte. Falei, cara, medicina não dá, porque eu não tô na vibe de parar, sentar, estudar para entrar numa faculdade pública. É trabalhoso, é muita dedicação. Meus pais não vão ter condição de bancar isso. E também não sei se é isso que eu quero, né? Aí, estudando, pesquisando, cheguei na engenharia biomédica. Basicamente, o que é engenharia biomédica? É a profissão responsável por equipamentos médicos, então ressonância magnética, tomógrafo, raio-x e etc., mas também era responsável por órteses e próteses. Então, quando você vê um atleta nas Paralimpíadas correndo com aquelas próteses maravilhosas de fibra de carbono, que dão mais propulsão ou não, é o engenheiro biomédico que faz. Então, eu já comecei a olhar e falar, consigo juntar as duas áreas. Porque já buscou alguma coisa da área. A veia da educação física sempre esteve ali. Aí, então assim, eu fui fazer exatos 10 anos depois da minha formação. Eu entrei na faculdade de engenharia biomédica. Foram 5 anos difíceis, porque pra gente que é da área da saúde, exatas não é muita nossa parte. Mas rolou. Foi. Rolou bem. E aí eu me formei. E comecei a estagiar, antes de me formar, né? Comecei a estagiar na Siemens, que é talvez a maior multinacional aí de equipamentos médicos. Só que aí me veio, assim, uma grande frustração. Porque indústria, né? Você trabalhar em grandes empresas, indústria, é aquela coisa de um querendo comer a cabeça do outro. E é muita coisa de venda o tempo inteiro. Meta e meta. E eu sou do tipo que eu pego um trabalho para fazer e eu quero ver o fim desse trabalho. E geralmente na empresa, você tem a sua parte, eu terminei a minha parte, você é o responsável pela... E acabou. Você não vê mais. E isso me incomoda muito. Eu quero saber se resolveu. Eu gosto de resolver, eu gosto de ajudar. Então isso começou a me incomodar. Aí eu comecei um processo terapêutico. Tem terapia, psicólogo lá. E aí, em algum momento, eu assumi pra mim que, cara, educação. Porque ao longo desses anos todos, eu nunca deixei a educação física de lado. Entendi. Eu fiquei trabalhando em projeto social, então eu dava aula final de semana, eu dava aula em algum evento, alguma coisinha, mas eu tava sempre dando aula. Então eu nunca deixei de trabalhar com educação física, eu deixei de trabalhar remunerado. Entendi. Mas eu tava lá fazendo alguma coisa. Aí foi quando me deu um start que eu falei, eu preciso voltar pra área. Agora como? Porque eu tô muito tempo fora do mercado. Então, nessa época eu comecei a treinar CrossFit. Já tinha chegado no Brasil? Você estava no Brasil? Já tava, fiquei um ano fora. Tá. Já tá 10 anos depois, já. Tá. Aí já tava pra cá. Já, 10 anos depois. Saiu o CrossFit, chegou no Brasil, você começou a treinar. Chegou o CrossFit no Brasil, não, eu demorei um pouquinho. Eu achei que eu fui da mesma leva da galera que, acho que esse negócio aí é meio modinha. Tinha acabado aquela modinha dos Body Combat, não sei se você pegou isso, você é muito mais novo. Eu acredito que sim, que eu tenho noção. Eram os Body Combat da vida, que era uma aula meio que de luta com dança. Então era uma empresa que tinha lá o nome dela. E eles tinham uma linha dessa aula de Body Combat, uma aula de Step, uma aula de não sei o quê. E aí tinha essa mesma coisa. A empresa tinha que certificar os treinadores. Mais ou menos o Hall Fit Dance hoje. Você se certifica e depois você vai dar aula lá das
exatamente como tem que ser, como diz o script deles, né? Saquei. Então eu tava saindo e meio que tava chegando a CrossFit. Esse negócio, não sei, né? Não sei se é pra mim. Aham. Tava com um olhar em outras coisas. Depois da ginástica, eu fui atleta de Kung Fu, né? Então, é o que sempre me manteve ali em paz. Mas comecei a treinar CrossFit em 2015, mais ou menos. Já tava na faculdade de engenharia biomédica. Treinava CrossFit ali e falei, pô, esse negócio é maneiro. Por quê? Ele junta o que eu sempre gostei na área da educação, que é a ginástica artística, uma parte muito básica, muito simples, que é a parte do treinamento de força, com os levantamentos de peso. A parte do cardio eu não gosto muito, mas faz parte. E a parte do dinamismo. Vamos ver isso aí, vamos falar pra você, hein? Vamos ver, eles sabem, eles Vamos falar pra você no meio do treino que não quer fazer o cardio. Eles sabem que é importante. Né? Eu falo, gente, sempre vai ter uma coisa chata no treino. Ou sempre vai ter um treino chato, mas precisa. Né? E aí eu falei, pô, esse negócio é legal, junta tudo aquilo que eu sempre quis trabalhar. Mas só tinha passado, assim, pela minha cabeça. Porque eu tava seguindo em outra área, outra carreira. Ficou no ar ali. Falei, pô, não é possível que eu vou fazer uma segunda faculdade e não vou usar, né? Porque eu ouvia muito, você faz educação física, já tinha feito uma sem usar, teoricamente. Jogou fora. Saquei. E eu sempre falei, cara, não vou fora. Eu pratico isso, né? Eu pratico socialmente isso. Eu pratico pra mim, né? Eu gosto do conhecimento que eu adquiri. E aí uma chefe minha chegou pra mim, lá onde eu tava estagiando, lá na ciência. E foi uma bobeira. E a gente fica buscando ser efetivado, né? O tempo todo. Ser efetivado e tal. Eu tinha uma reunião num hospital, um dos maiores hospitais de São Paulo. E eu nunca perdi a hora na vida. Nesse dia eu perdi a hora. A reunião era 9 horas, eu acordei, sei lá, 8h20. São Paulo, 8h20 horas, você não chega na esquina. Você não chega na esquina. Reclama de Resende que não, Resende não tem trânsito. Resende não tem trânsito, pelo amor de Deus. Aí eu liguei desesperada. Falei, cara, eu acabei de acordar. Aí ela falou, corre pra cá. Mas dependendo da hora que você chegar, você não vai entrar. Não, tá bom. Aí fui, correndo, desesperada. Cheguei lá, sei lá, 9h30. Até que eu não cheguei tão atrasada. Mas cheguei 9h30. Aí ela falou, nem entra. E ela fora esperando. Ela falou assim, quando ela saiu, você acabou de perder a sua oportunidade de ser efetivada. Com todas as letras. E aquilo pra mim foi um soco no estômago. Porque, cara, eu fazia tudo que botava na minha mão. Ó, você vai pegar esse projeto, você vai ter que tocar sozinha. Se você tocar sozinha, você vai ser efetiva. Eu fazia reunião com o presidente da empresa. Eu cheguei a fazer reunião com o presidente da empresa. Acredito. Estagiário. Eu era uma estagiária. Fazendo reunião, apresentando análise SWOT, etc. Eu falei, bom, nada é por acaso. Fiquei meio chateada e tal, mas continuei trabalhando. Na época eu era casada. Aí eu cheguei pro meu ex-marido e falei, cara, eu não vou ser efetivada. Ele já tava morando em Resende. E aí? Ele, então, beleza, você vem pra cá. Só que eu não nasci só pra ser esposa. Admiro muito as mulheres que gostam disso e que ficam em casa pra cuidar da família, mas não é o meu perfil. Eu falei pra ele, eu não vou pra ir pra ser, preciso trabalhar. Mas eu também não vou pra ir pra trabalhar com qualquer coisa. Precisa fazer sentido pra mim, né? Que tem dias chatos no trabalho também, mas não dá pra ser todos os dias chatos. Faz sentido, tem que fazer sentido, senão... Senão, né? Não gira, a roda não gira. E aí a gente começou a conversar, então, pô, vamos abrir uma empresa? Já tinha essa vontade de fazer um... Só faz sentido. Aí eu fui direto, assim, ó, só faz sentido pra mim se for um CrossFit. Olha. Ele não treinava. Esse negócio. E aí todo sedentário, meio gordinho e tal. Falei, cara, vamos comigo fazer uma aula? Aí levei ele lá em São Paulo, no box que eu treinava. Ele fez uma aula todo desengonçado. Ou ele vai ser meu case de sucesso. Ou ele vai transformar, ou vai ser... Ou ele vai afundar a empresa. Faz sentido. Mas ele adorou. Porque a maioria das pessoas que vivenciam
adoro, É uma né? experiência incrível mesmo. É assim, você desmistifica aquela coisa de que é só pra gente sarada e gente muito forte. Ele era muito desengonçado e bem do gordinho e tal. Uhum. Eu lembro que o professor falava pra ele, estica o joelho, ele dobrava o braço. Aham, Ele não tinha essa noção aham. corporal. Né? Aí, enfim, começamos a falar sobre, amadurecendo a ideia. Aí eu comecei a ir atrás pra ver o que eu precisava pra abrir. Porque não é simplesmente vou abrir um box de crossfit. Não é simplesmente a minha vivência, tá, galera? Aí, ó. Não é simplesmente a sua vivência de treinar que te capacita pra abrir um box de crossfit. Por aí? Ou que te capacita pra abrir uma academia ou qualquer coisa, né? Aham. Você precisa estudar sobre, você precisa se formar, né? E o CrossFit não é diferente. Então, para você ter um box de CrossFit, primeiro que você tem que ter uma afiliação. Aham. Não é uma franquia, mas você precisa ser afiliado. E para você se afiliar, você precisa ter a primeira certificação deles, que é a certificação 1. Comecei a correr atrás, fui estudar, fui entender. E a gente começou também a fazer análise de negócio, ver se ia abrir em São Paulo, se ia abrir em Resende, porque Resende não tinha. E eu, em 2000, não tinha. Então, assim, em 2016 eu falava, como que Resende tem CrossFit? E eu, me perdoem os resendenses, mas eu tinha preconceito com o Resende. Eu tinha muito preconceito com o Resende. Eu falava, Deus livre, mano. É de fim do mundo. Aham. Não tem nada em Resende, não tem nenhum CrossFit. É. Em 2016. Você não tem CrossFit, né? E aí a gente pesquisou pra ver se de fato não tinha, porque São Paulo isso aí já era febre há pelo menos uns 6, 7 anos, né? Eu tinha CrossFit em tudo que é Olha só. esquina. Resende não tinha. Rio de Janeiro tinha em tudo que é esquina. Aham. E Resende não. E aí realmente Resende Sensacional. não tinha. E aí eu falei pra ele, cara, eu acho melhor a gente abrir em Resende por vários motivos. Primeiro, se abrir em São Paulo, a gente vai continuar casado à distância. Aham. É um problema. Segundo, São Paulo tem muita concorrência. E eu ainda sou um bebezinho pra É, trabalhar o nível com lá é mais alto, realmente. Aí eu falei, eu sou um bebezinho pra trabalhar. Vai ser engolido. Paulo é selva de pedra. Se você não é o cara de ponta, é engolido. Não que eu não pudesse correr atrás, mas assim, Ia ser um outro tipo de caminho. eu tava um pouco mais assustada pra começar. Tava me sentindo confortável pra começar aqui. Aí fui, corremos atrás, a gente ficou aí mais ou menos 6 meses pra mais. A gente com 3, 4 meses amadurecendo a ideia, estudando muito, porque, né, O seu primeiro ponto já foi aquele lá. de O frente, de né? frente, né? Isso, Que eu trabalhei. isso. Lá já era um pontaço, né? Você estudou também esse área, Não, não? então, quando a gente chegou lá, como a gente não é daqui, Uhum. a gente não sabia que era um bom ponto. A gente achava, na verdade, que não era muito bom. O primeiro ponto que a gente viu, ele fica quase que indo ali pro Pátio Mix. Tem até agora uma academia de esquina ali, próxima ali da Beira Rio. Perto do Summer ortopedista. Acho que eu sei onde você tá falando. Então, é um Aham. negócio de esquina. Aí a gente foi lá e olhou, gostou muito do ponto. Porque ali é um lugar que quem chega da Dutra consegue ir Uhum. lá, Resende inteiro consegue ir lá. Só que a gente na época tinha o perfil do paulista. Pra gente, 30 minutos de distância é tranquilo. Pro resendense, não. Pro resendense, passou de 5 de carro, é longe. Verdade. Passou de 10 andando, é longe. Então, a gente achava que ali poderia ser um ótimo ponto, mas na verdade a gente ia pegar só aquele nicho, Uhum. né? Ia pegar o bairro ali, verdade. Só. E acho que talvez nem tivesse sido um bom ponto. E aí a gente não tava conseguindo fechar valores. E aí andando, rodando, eu ficava rodando resenha. Eu ficava uma semana, eu ficava rodando resenha. Olha como é que vai amadurecendo. Eu ficava rodando Resende. Fui ali na região do Acesso Oeste, lá tinha muita coisa. Mas a gente falava, cara, será? Mas era bem diferente do que é hoje a Sueste ainda, né? Tava começando a Tava nascer. começando a nascer, né? Tava começando a Era o nascer. que é o Pindorama lá hoje. Ou não? Não sei onde é isso. Pindorama é o depois da Sueste. Tem um bairro pra lá Sei, agora. sei. Tá Não, começando a vender terreno construir casa agora. era tipo aquilo ali. Tipo isso aí. Isso. Ali. E ali, quando você faz uma análise de negócio, você olha a renda da galera que tá ali ao redor. Sim. Então, a gente achou que para começar, talvez não fosse o nosso. Apesar de a gente ter muito aluno que vem de lá, inicialmente talvez não fosse. E aí, por um acaso, eu passei em frente ao galpão que a gente tinha. E aí, a hora que eu entrei,
eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, a hora que eu entrei. Olha. E aí, meu ex-sócio falou, cara, tem certeza que talvez não seja um lugar muito, ponto muito bom, né? Porque e no manejo não é tão próximo de todo mundo. Não é todo mundo que passa por ali. É Uhum. mais quem vem, de fato, ali da Bairro da Alegria, Sim. da Oeste, Casa da Lua. Mas não é muito uma avenida que todo mundo passa. Aham. Era mais pra cá. Bairros depois da ponte não vão pra lá, né? Mas eu senti muito, eu falei, e eu assim, a hora que eu entrei, eu visualizei cada pedaço, cada partezinha assim do que eu queria. Então eu falei pra ele, aqui vai ficar tal, aqui vai ficar tal. Eu consigo materializar. O primeiro ponto eu tive uma certa dificuldade de materializar. Aham. E apesar da gente chegar muito longe na negociação, ainda era um pouco difícil. Entendi. Nesse a gente nem abriu a negociação. Cara, é aqui. É Caramba. aqui, vai ser aqui. Começamos as obras. Isso foi praticamente 3 a 4 meses, você falou, né? De estudo Foi. aí. A gente começou os estudos em julho. Aham. Outubro, a gente, se eu não me engano, a gente deu entrada no financiamento no banco. Aí, novembro, chegou o dinheiro, mais ou menos. Aí Uhum. ele falou: agora é real. E veio uma responsabilidade grande nas minhas costas, porque o negócio ia estar nas minhas costas. Mas que ele tenha ajudado muito, a Uhum. responsabilidade era minha. A gente estava no CrossFit. A aula tinha que ser boa, o Aham. trabalho tinha que ser bom. E quando você pega um montante financeiro e você fala, eu tenho que pagar isso em tanto tempo, esse valor, e se não vender? E se Aquele não vingar? pânico, né? Por que que em 2016 não tem CrossFit em Resende? Ninguém Será nunca que. É. pensou? Aham. Ninguém nunca Será que. tentou, Aham, eu pensei isso também. né? Então, assim, dá um medo, dá um Caramba. nervoso quando você vai abrir um negócio. E como que eu vou fazer isso aqui? E como que eu vou fazer isso? E aqui, Posso aproveitar e pegar um gancho aí? claro, Pra vocês terem ideia, a preparação dela, né, foi um primeiro negócio seu, né? foi. Foi o primeiro negócio que ela abriu. Teve uma preparação toda, não foi um negócio a ferro e fogo. Né? Estudou bem como é que ia fazer. A Thalita é muito, muito, muito centrada nisso. O nível de comprometimento dela é uma entrega muito grande. Eu imagino realmente a energia que você despendeu nisso daí. Então, se vocês procuram iniciar alguma coisa, entra de cabeça, com energia. Exemplo, beleza, mas eu ainda não tenho dinheiro, ainda não saiu meu empréstimo, tô dando exemplo, né? Não saiu meu empréstimo e tal. O que que eu vou ficar fazendo? Pega o carro, vai pra rua. É o que você falou, ficava É. rodando em Resende para procurar um ponto. Né? Isso é sensacional. Muito bom. Pode, só para pegar esse take. Não, e aí você tem que fazer, você tem que analisar, porque assim, às vezes um ponto, ele é mais estratégico, mas ele vai ter a entrega que você quer. Porque uma das coisas que era importante pra gente também era, a gente precisa abrir um local grande. Por Tem que ser quê? amplo, né? Você vai encontrar box de CrossFit de vários tamanhos pelo Brasil. Boxes muito pequenos e boxes gigantescos. Mas a gente veio com uma ideia de tem que ser grande, porque se algum dia alguém vier, essa pessoa vai ter que lutar pra bater de frente com a gente. Saquei. Já pensou no Já futuro? pensando no futuro. Caramba. Porque assim, você tem que estar preparado para tudo. Né? Então, assim, foi ousado, foi arriscado, deu muito medo. Eu me lembro quando eu vim para Resende em janeiro de 2017. Aham. Eu tirei o meu level 1 dia 17 de janeiro de 2017, ou dia 27 de janeiro de 2017, foi alguma coisa assim. Pra gente abrir em março. Eu tinha uma única tentativa. Então Aham. eu tinha que passar na prova, porque o level 1 não é, você vai lá e faz um curso de final de semana. Você faz um curso de final de semana. Mas é um curso que tem muita informação. E você tem uma prova no final para certificar. Que é onde eu falo a questão de você correr atrás e você estudar. Não é só ir lá e viver. Como é que você comprova que você é um profissional de educação física? É a carteirinha do CREF. Se você não se formar, não vale de nada. Aham. O advogado, ele é bacharel em direito. Se ele não tem a certificação da OAB, ele não pode trabalhar. É a mesma coisa com o CrossFit. Se você não tem, no mínimo, o level 1, vai trabalhar com CrossFit. Então, assim, eu tinha essa chance, essa oportunidade, eu precisava. Porque eu também não gosto de começar nada mal feito. Eu poderia vir pra cá sem ter. Poderia vir pra cá e começar a trabalhar. Ninguém conhecia CrossFit. Eu vou começar mal feito. Por que que eu vou aceitar o mínimo? Começar bem. Né? Então, assim, eu sou exigente. Isso é um ponto muito forte seu. Realmente. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Eu sou muito exigente comigo, eu sou muito exigente
com o meu trabalho, né? Com Uhum. aquilo que eu entrego. Então, vamos fazer direito. Aí, aí começou a obra, janeiro, fevereiro, e nada de começar, a gente já divulgando, a galera já interessada, porque muita gente já tinha amigos que treinavam em escola, então as pessoas, apesar de não ter CrossFit em Resende, as pessoas conheciam. A Aham, galera já mais era uma jovem, coisa conhecida. a galera mais jovem já tinha aí uma noção. Aí eu lembro que eu cheguei um dia, eu ia todo dia pra obra, lidar com pedreiro, difícil, lidar com pedreiro, muito difícil. Puxado, é verdade. Imagina, eu brinco que eu falo que tenho 1,12 m, né? Eu com meu 1,60 m chegando lá, a gente que é mulher, infelizmente, a gente não é valorizada, né? Tem mais Respeitada, na dificuldade verdade. mesmo, A gente tem verdade. mais dificuldade para se impor. Quando a gente se impõe é histérica, é escandalosa, é descontrolada. Verdade. E eu cheguei um belo dia e falei assim: vocês têm uma semana para terminar. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: se vira. A data de inauguração é dia 8 de março. Vocês têm uma semana para terminar. Meu sócio ficou maluco. Ele falou assim: você tá louca? Falei, cara, falta isso e isso. Eles que se virem para entregar. A gente precisa ter uma data. Porque era para ter inaugurado em fevereiro, não foi. Vai ficar postergando até quando? A gente precisa entregar. A gente precisa receber, a gente tem conta para pagar. E aí ele falou, tá bom. Que ano? Entregaram. Dia 8 de março, era uma quarta-feira, 6 da tarde. Essa eu nunca contei pra ninguém, eu vou contar pra você agora. Olha, Era umas 4h30, mais ou menos, eu tava me preparando pra ir, pra chegar lá uma horinha antes. você me contou isso. Contei? Contou. Achei que eu não tinha te Me contado. contou lá atrás. Eu lembro, eu até tocar nesse assunto que tinha dado alguma coisa errada, não tinha? Aham. No dia da inauguração, não foi isso? Foi. Contei. Me ligaram e falou assim, é fulana de tal? E sou eu mesma. Olha só, o galpão que você alugou, ele não pode estar alugado, ele tá numa briga judicial, porque meu pai morreu, e ele tá numa briga Eu judicial não de lembrava família. que era isso. É. Nossa. Aí eu falei, e aí ele falou assim, você não pode trabalhar. Eu falei, cara, querido, Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. daqui 1h30 eu tô inaugurando. Eu tenho, sei lá, eu tinha acho que 80 alunos experimentais para fazer, Que mais ou legal. menos. Fez Falei, uma olha, boa campanha então, né? fizemos uma Legal. boa campanha e o CrossFit é que ele tem um marketing orgânico, né? Saquei. Então a galera tinha curiosidade e quem vai treinar gosta de treinar. Que bomba, cara. E aí eu falei, e agora? Eu já tava nervosa, e aí eu falei, e agora? Eu falei, olha, eu aluguei direto com a imobiliária, então assim, eu acredito que sua briga seja com eles Aham. e não comigo. É, não tinha nem ter ligado direto pra você, né? Né? Da onde ele pegou o meu telefone, É. né? Aí, enfim, fomos. Não, aí eu liguei pra imobiliária, acho que eu liguei pra imobiliária. Fomos, abrimos. Cheguei lá super nervosa. Falei, eu preciso esquecer Nossa, disso. é. Porque eu preciso me concentrar. Estela, né? É Exato, verdade. eu vou dar aula pra muita gente. É uma experiência nova pra mim também, né? Eu nunca tinha dado aula de crossfit. Essa é outra novidade também. Eu nunca tinha dado. Eu já tinha dado muita aula na vida. Uhum. Mas Já eu tinha uma nunca. base boa de aula, né? Mas eu nunca tinha dado aula, assim, eu fiz o curso, ensinava ali meu ex-sócio pra, tipo, vem cá, deixa eu testar contigo, né? Saquei. Então, assim, era muita gente pra eu encarar, Mas já tinha prática também. já, É. já, Conta prática. bastante. Não, tinha prática. Não tem, Não tem né? como, não teria como. Vou é comprar verdade. minha faixa preta e vou Não, dar é aula de verdade. jiu-jitsu. Aham. Aí, enfim, rodou super bem, e aí o negócio começou. E aí Legal. nasceu a CrossFit. Que legal. Baita negócio. Eu queria puxar um take aqui interessante, né? Três, na verdade. Um deles, eu já ouvi isso de mais pessoas, tá? Inclusive com o meu negócio também aconteceu isso. Você olhou o mercado de fora e trouxe para Resende. E o CrossFit já existia No Brasil, pelo menos. e estava em E alta. fora do Brasil, uns 10. Isso. Então, Rio de Janeiro e São Paulo estava em alta há 5, 6 Tá. anos. Então, olha aí, às vezes a gente tem que pegar os lados bons de Resende também. Resende demora para aparecer as coisas. Então, se você tem interesse em fazer um negócio novo, não necessariamente você tem que abrir um CrossFit ou um estúdio de musculação. Você pode procurar o que tá dando certo aí que nasceu agora, se nasceu o Hyrox, né? Não sei que. Eu cheguei a dar uma olhada nisso, mas acho que no Brasil nem tem ainda. Tem 2 em São Paulo já. Tem 2 em São Paulo? Já. Vamos trocar um pouco de ideia sobre isso depois. Mas procura o que tá dando certo lá fora e traz para cá. Alimenta isso para cá. Pode ser um bom
é uma boa ideia de negócio pra você. E pra fazer isso, você vai ter que ir lá fora ver. Vai ter que ir em São Paulo, vai ter que ir no Rio de Janeiro. Você tem que, é o que eu falei, você tem que ter a vivência, você tem que correr atrás, você tem que estudar. Eu acho que a grande problemática ainda física, na minha época, quando eu me formei, era 100% musculação. A preparação física, ela era extremamente machista. Uhum. Hoje ela é um pouco menos. Só homem que entrava na parte de preparação física. Eu falo porque é uma área que eu gostaria muito de ter ido, da Aham. preparação física. Na época. A área da ginástica, que era outra, da ginástica artística, que era a área que eu queria ter ido, vai muito ex-atleta, né? E eu acabei também não insistindo. Mas era muito forte a musculação para o homem, a ginástica de academia para a mulher. E aí um ou outro que ia fazer outra coisa. Hoje em dia, a gente tem inúmeras oportunidades. Porque as pessoas passaram a entender que a prática do exercício, ela é necessária. Uhum. E não simplesmente, eu vou fazer para ficar com um corpinho sarado. Uhum. Tá tudo bem quem quer ir para ficar com um corpinho sarado. Mas é muito maior do que isso. Então, se você passar a entender que a educação física deveria ser, a gente deveria ser o primeiro profissional procurado, Uhum. ao invés do médico, ao invés do fisioterapeuta, e não que esses Concordo com profissionais não você. sejam importantes. Aham. Mas, ou seja, você vai no médico, o médico te indica, você é hipertenso, você vai tomar um remédio. Mas vai fazer atividade física para melhorar, para você diminuir a quantidade de remédio que você toma. Perfeito. A gente está aqui para lutar contra as doenças crônicas. E as doenças crônicas fizeram o maior índice de mortalidade na Covid. Obesidade, Foi aí que deu boom na galera, né? diabetes, Infelizmente, de um cenário ruim. Verdade. diabetes. Então, Tem, assim, essa é a galera que... tem bastante estudo saindo agora sobre isso, né? Eles estão associando o VO2 ao retardo ou ao não ocasionamento dessas doenças. É muito interessante. E os médicos hoje atuais, né, dizem que essa doenças metabólicas que a gente enfrenta, cardíacas metabólicas, elas são desenvolvidas com décadas. Sim. Então, é o que você está falando. Se a educação física entrasse na vida das pessoas antes, mas eu tenho hereditariedade. Cara, tudo bem, mas isso aí é uma parte do que pode ser o seu organismo. Você vai aceitar, então, esses aí como 100%? Eu tenho uma mãe hipertensa, eu vou ser hipertenso, então aceitei? É isso, né? Então, Você pode lutar, você vai ter hábitos saudáveis. você Então, pode você vai reduzir, se alimentar bem, com certeza. vai praticar algum esporte, alguma atividade física. Mas eu não gosto de academia. Tudo bem, você vai fazer crossfit. Mas eu não gosto de Fazer crossfit. luta, Vai fazer luta, vai fazer alguma outra coisa. Mas você vai fazer algo para se movimentar. E é aí que o profissional de educação física tem que olhar. Uhum. Aqui eu vejo que aqui em Resende, no Rio, é muito forte a coisa do turismo. Sim. É muito forte o apelo estético, né? Mas a gente tem que pensar que é legal, a parte estética, óbvio. Qualquer coisa qualquer coisa você corta depois, Matheus. Mas quem não quer ficar bem pelado? Todo mundo quer, entendeu? verdade. Ficar bem pelado. Todo mundo quer ir pra praia e ficar à Aham, vontade. é verdade. Mas quem quer também envelhecer e precisar sentar no vaso com uma barra de acesso? E aí, o que os médicos antigos, né? E algumas pessoas também falam, vai fazer hidroginástica ou vai fazer, sei lá. Você precisa botar essa pessoa pra fazer um treino de força. É. Porque ela tá com fraqueza dos músculos de membros inferiores. Como você vai fazer isso? Não importa. Vai fazer um agachamento livre, vai fazer um agachamento sentando no banquinho, vai fazer, sei lá, agachamento com pezinho leve. Uma pessoa que não tá aguentando o próprio peso corporal, então ela vai o próprio peso corporal. Enxerga aí uma oportunidade. Resolver problema, né? Olha, né, os estudos dizem que a idade do brasileiro, a gente vai ser um público mais velho, né? Daqui um período. Estão nascendo menos crianças, Uhum. porque os casais novos não querem ter filhos. Tem, em geral, mais pets ou não tem. Aham. Então, a tendência é que a nossa população se torne mais velha. Quem vai trabalhar com esse público? Eu vou. Com certeza, é o que eu mais tenho no estúdio. Eu tranquilamente vou. Você também. Mas e a galera que só sabe trabalhar com... que não abre, não amplia? Você pode ter o seu público preferencial, mas procure entender um pouquinho sobre, sobre os outros públicos. Aonde há a ausência da responsabilidade, há oportunidade. Então, onde a gente está, é mais difícil trabalhar com público assim, teoricamente, né? Porque você vai ter que estudar mais, você vai ter que ter um cuidado muito maior. E se você pega um aluno lesionado e piora a lesão dele, acabou seu nome, teoricamente, né? Sim. Então a gente tem que ter uma atenção muito maior. Mas você que está aí é capaz disso. Tem que pagar o preço, estudar, né? Se responsabilizar e tal. Eu quero pegar um gancho aqui antes da gente continuar falando do CrossFit. Queria que você diga para eles e para mim o que você
acha que o CrossFit teve de diferente para acolher tanto como acolheu e ser uma marca forte. Mas antes você tocou no ponto de que logo que você estava indo para a inauguração, deu um problema. Batata. Na minha vida foi a mesma coisa e na vida de outras pessoas foram. Você acredita que isso seja uma história? Eu tô perguntando isso pra você porque eu quero saber a sua opinião realmente, tá? É um passo a passo para um negócio? Vai dar errado onde dá certo? É uma coisa. Ou é acaso? Eu acho que não necessariamente para inauguração tem que dar errado. No mesmo dia, né? Em cima da hora. Eu acho que não precisa. Aham. Mas eu me lembro de uma história que eu vi sobre os problemas que a gente equilíbrios, as crises. E é basicamente assim, como que a criança aprende a andar? Ela começa a tentar quebrar e ela cai. Aí ela vai tentar cai. Primeiro passo. E aí ela começa, aí ela sente ali, opa, tô firme aqui. Dá mais um passo, cai de novo. Então a nossa vida, né, começa a andar. Isso, pra tudo. E um negócio não é diferente disso. Inclusive, ele é muito parecido com isso. O nosso negócio, ele é um bebê. Aham. E aí, assim, a gente vai apanhar muito até a gente aprender a trabalhar com... Até a gente entender de fato que tipo de pessoas que a gente quer trabalhando com a gente. Porque, sim, enquanto donos de negócio, a gente pode demitir. A gente é criado numa cultura de que a gente tem que servir o cliente, a gente tem que aceitar tudo. A Não é bem fogo, assim. Não é bem assim. O cliente, ele tem razão até a segunda página. Eu, graças a Deus, nunca precisei demitir um cliente. Mas eu já pensei. Sério? Eu já demiti 3. Então, Meu Deus. eu já pensei, antes de demitir, a pessoa se Eu achei, demitiu. eu juro que eu demiti os outros, pensava assim, a Thalita deve ter demitido alguém. Não, a pessoa Caramba! se autodemitiu. Ah, entendi. Ela Parecido. não, foi quase. Essa pessoa pediu pra sair antes, mas eu tava nesse ponto, entendeu? Aham. E faz parte. E faz parte do negócio, faz parte da gente errar. Às vezes você vai fazer um investimento e vai falar: você estudou pra caramba e errei. E aí? Cara, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer em cima disso? Que eu posso... Isso faz sentido. E não é sempre fácil, tá? Porque, assim, às vezes eu vejo entrevistas, né? E às vezes a pessoa fala como se fosse tudo lindo, tudo perfeito. Não é. Eu sei quantas vezes eu deitei a cabeça no travesseiro e chorei. Eu sei quantas vezes eu pensei em desistir. Porque houve diversos momentos que foi muito difícil, né? O rompimento... Eu comecei um negócio casada, então o rompimento desse casamento trouxe um problema para a sociedade, né? E aí... Eu acho que eu cheguei nessa parte aí, né? Você chegou nessa parte. Aham. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito turbulento. Mas eu tinha que ter uma cabeça muito estável para que não interferisse no negócio, para que não interferisse nos alunos, nos funcionários, né? Eu acho que você chegou talvez um pouco depois, Foi um pouco depois. eu cheguei e chamei os funcionários que trabalhavam com a gente e falei, é o seguinte, a gente está se divorciando, mas a empresa segue, e a gente vai continuar sendo sócios. Foi muito difícil, né? Tinha momentos muito tranquilos, mas tinha momentos muito... Eram duas pessoas que tinham sentimentos, mas que não estava dando mais certo. E isso foi difícil. E aí, no momento, pra mim, acho que o momento mais difícil foi quando ele saiu de vez da sociedade. Porque ele saiu da sociedade e ele foi embora do país. E ele era meu elo de ligação aqui em Resende. Tenho família em Resende. E em Resende tenho eu, os amigos que eu fui construindo. Eu tenho hoje minha esposa. Mas assim, eu não tenho histórico, eu não tenho história. Então, nesses momentos, foi muito difícil. Agora, pra quem que eu vou correr? Porque ele me ajudava, por mais que a gente tivesse separado e tal, a gente tinha um carinho ali de amigos, né? Tivemos muitos problemas, mas tinha ali, Fica um respeito ali o negócio. tinha ali um respeito, né? Então, acho que esses foram os momentos mais difíceis. E eu já tive época da pandemia. Nossa, pegou a época da pandemia. Cada pandemia, eu me lembro que eu tinha dias que eu chorava muito. Porque, assim, a gente tinha lá 100% de alunos. 50%. A gente foi de 100 para 30%. Nossa. E aí, a dona do prédio queria baixar o aluguel. Vira problema seu. Foi o primeiro mercado a fechar e o último a abrir. O mercado de academia, o mercado de eventos.
Porque ainda se entende a academia como um lugar de lazer. Uhum. Falava-se muito de ninguém vai ser enterrado com esporte e sei lá o quê. E não é sobre isso. Aham. É sobre pessoas que têm ansiedade, que precisam treinar. É sobre pessoas que têm obesidade, estão lutando contra. Pessoas que têm hernia de disco e artrose, que têm dor e precisam Doença treinar. autoimune. E aí, essa época eu achei que ia tudo por ralo abaixo. Foi muito difícil. A recuperação, eu falo que até hoje a gente tá. Quem é academia, esse tipo de negócio, a gente tá respirando ainda depois da pandemia. Sofre um pouquinho. Foi quando você mudou de local? Foi. E Foi aí logo. ficou enorme, né? Foi. A gente teve um problema, Aham, obviamente, né, com de certeza. negociação. Mas, pô, você ter continuado no mercado depois disso, amadureceu com certeza muito você. Tá tranquilo. Não, com certeza. Enxergar o negócio de uma outra forma também. Porque, assim, quando você tem uma carreira, quando você é um CLT, você sabe que você pode ser demitido a Uhum. qualquer momento. Talvez eu seja iludida de achar que a empresa vai durar para sempre. Eu tenho essa esperança. Que a empresa vai durar para Com sempre. certeza. Então, quando você se dá conta de que, putz, talvez não, isso assusta. E aí, o que eu vou fazer para conseguir manter, Legal. né? E lidar com essa mudança, porque foi uma mudança muito grande no mundo todo, Tudo, né? completo. Então, pessoas se tornaram mais ansiosas, mais exigentes, mais imediatistas. Então, elas querem um resultado mais rápido, né? Então, o público que chega hoje, eu recebo bem menos gente do que eu recebia antes. Uhum. Não porque não é um trabalho bem feito ou nada do tipo, mas a galera quer um resultado muito rápido e blogueiragem, que hoje em dia Aham. tá aí E em chega aquilo como se fosse alta. verdade absoluta, né? Isso. Então, isso traz um pouco de dificuldade, mas assim, também me trouxe clareza em qual é o público que eu quero trabalhar. Legal. Então, eu não vou abrir pra. Ah, vou fazer um monte de promoção e trazer um monte de gente e encher a academia, né? Não quero. Não é isso que eu quero. Quero que quem tá aqui queira Legal. absorver do que eu tenho pra entregar. Fez um público forte, legal. Vou pegar uma parte que você falou. Tive um aluno, ele é bem presente na minha vida até hoje. Não treina mais comigo, mas ainda é bem presente. E eu pensava muito isso. Eu achei engraçado que você falou, raciocinei como aconteceu comigo. Cara, o estúdio vai pra sempre. O estúdio começou a dar certo, eu falei, vai pra sempre agora, que não sei o que e tal. E aí ele chegou um dia, eu sempre perguntava muito pra ele as coisas, e ele falou assim, o que você tá fazendo enquanto o estúdio tá dando certo? Aí eu tava morando com meus pais, né, ainda não tinha juntado com a Maju, nada, não sei o que, eu falei, tô tô aproveitando, indo, assim, não aproveitando, não cheguei a viajar pra fora, nada disso, mas aproveitando no sentido de, não tava fazendo nenhum investimento no próprio estúdio, como deveria, né, tava terminando de pagar umas coisas e tal, e nem pra fora, na minha vida pessoal. E aí ele falou assim, nunca vou esquecer esse conselho, eu falo isso pra um monte de gente, o negócio tem épocas boas e ruins. Então sempre que você estiver construindo uma época boa, você tem que construir, o negócio pode acabar. E ele falou isso pra mim, eu fiquei assim, tipo, em dormir uns 3 dias, pensando nisso. Mas a partir daí eu comecei a raciocinar muito disso. Eu acredito hoje que no mínimo o estúdio vai mais uns 10 anos aí. Eu acredito fielmente nisso. Pode acontecer de eu chegar numa outra era e trabalhar com outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de palestra. Então, quem sabe eu me desenvolva para esse lado, né? E trabalhe com isso. E aí o estúdio ou acabe ou vire uma, né? Exato, uma sociedade com alguém que vai chegar ali e tomar a frente mesmo. Mas eu comecei a raciocinar assim, o que fazer quando o negócio tá dando certo? Porque, querendo ou não, você teve uma estrutura para segurar a pandemia, teve uma estrutura para segurar o rompimento da sociedade, então você com certeza teve um planejamento financeiro em cima disso, né? Então você fez exatamente o conselho que ele falou, né? De calçar enquanto estava a parte boa acontecendo, né? E isso acontece, né? Você tá acabando de se formar, Deus que me perdoe, teve a pandemia, acontece uma outra coisa aí, e aí? Você já preparou alguma coisa, né? Tudo bem que no começo é muito mais difícil. É difícil e pode ser que em algum momento você fala assim, caraca, eu tô sem grana. E Aham. aí? O que eu vou fazer? A gente aprende a negociar. Eu fugi tanto da área de vendas, Aham. mas a gente tá o tempo negociando. Tá tudo. Então, assim, eu acho que a virada de chave pra gente que se torna empresário é você entender que o quanto eu posso escalonar o meu negócio e pra onde mais eu posso ir. Então, eu olho também pro meu box e eu penso, o que mais eu posso, né? Tô formando pessoas pra trabalhar. Por quê? Porque eu quero outros projetos. Isso é muito interessante. O projeto Small Group,
Eu não sou muito fluente em inglês, não, mas é small group que fala Isso. mesmo, né? Deixa eu ver se eu entendi. É um projeto seu dentro do seu negócio. Isso, Você tem um professor passando a aula normal e aí você tem um small group que é o seu personal. isso. Olha que interessante. Por quê? O que acontece? O personal, a gente consegue atender uma pessoa por aula e acabou. Aham. E o personal, a gente consegue ganhar um dinheiro bacana, né? Se você cobrar bem. Porque em Resende, você vai ter aí personal, sei lá, de R$ 30 até 100. Tá? Hoje o mais alto em Resende. Fora, sonho de consumo, você tem personal que mais horas, tem para 1.000, Uhum. né? Então, assim, a gente precisa enxergar o nosso negócio. Eu cheguei em Resende incrédula que tem gente que cobra 30 aula de personal. Porque eu cheguei crente que eu ia cobrar 150. Aham. É uma realidade bem É o que diferente. vale a minha hora, entendeu? Aham. Na época, em 2017, 7 anos Aham. atrás. Mas eu falei, não, eu preciso adequar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a atender um público específico. São pessoas, são cadetes que treinam, que são fã, e com uma demanda de subcorda, sem usar perna. Ok. Ou às vezes fazer barra, flexão. E eu comecei a atender esse público. E aí começou com outro. E aí começou e tipo, "Putz, eu também preciso. Qual horário você tem?" Eu tinha 3 horários à noite, sei lá, 6, 7, 8. Enchi com 3 pessoas. Aham. Vamos fazer o seguinte: eu boto você nesse horário junto com essa pessoa, cobro um pouquinho menos, Aham. e aí a gente segue. Então eu comecei a fazer isso. Legal. Então, dentro do meu horário disponível, porque eu tenho professores trabalhando para mim dando aula. Legal. Então, a empresa tá rodando, tá Aham. rendendo. E aí eu comecei a fazer outra coisa. E é basicamente isso que a gente precisa fazer. Aí daqui a pouco, saturei de tipo assim, Aham. tem muita coisa que tá rodando, dá pra eu fazer outra coisa. Quem que vai tocar esse projeto aqui pra mim? Basear a pessoa, entregar o projeto, delegar a É, função. porque a nossa profissão depende do nosso humano, né? Uhum. Prestando serviço, né? Exato. Então, assim, a gente tem que estar ali. Como é que a gente consegue escalonar? Ou você Uhum. vai ser um personal que trabalha de 5 da noite para ganhar dinheiro, Uhum. pagar a conta, ver? Uhum. Ou você vai ter que achar meios. E aí você vai ter 2, 3 por hora. Às vezes, sei lá, limita, 4, 5, você faz mais ou menos. É. E isso traz para o aluno o sentimento de personalizado. Exato. Porque você não precisa ser personalizado um personal em cima de você. Seja um Exato. profissional com Exato. você. Eu não acredito no modelo. Até porque se você, igual lá no CrossFit, não sei se ainda é assim, né? Acredito eu que ainda seja. Você tem a técnica do dia, né? E você bate naquilo incessantemente. Movimentos. Então, quando você tem o baseamento do aluno, você dá uma aula muito mais fácil depois. No CrossFit a gente faz o quê? A gente individualiza. Aham. Então, o aluno vai fazer o mesmo treino, Sim. mas eu vou individualizar o Perfeito. estímulo. Mas o que eu digo você treinar o aluno de fato, ensinar ele a fazer a técnica e o movimento correto, te dá menos trabalho no futuro. Com certeza. Não é? Com certeza. E a gente é o quê? Professor. A Quer gente ensinar. ensina. Aham. Então, assim, não tem essa de vai lá e faça tanto. Aham. Vai lá e pega peso a qualquer custo, Nossa, né? e eu aprendi isso no CrossFit. No CrossFit você monta e desmonta barra, né? É. No estúdio eu não monto barra pra ninguém, a não ser que esteja, claro, grávida ou lesionada. Aham. Ou senhora e senhor, eu ponho, não tem problema nenhum com isso. Mas chega o cara que tá fazendo, ou a mulher que tá fazendo treino forte, tá agachando com peso, fazendo terra com peso, e não quer botar o peso, não, a responsabilidade é sua de botar o peso. Tem que acostumar com isso. Eu falo que é uma extensão da nossa casa. Perfeita. Você vai pro seu trabalho, você fez alguma coisa na tua mesa, rasgou um papel, você vai pegar o papel e vai jogar no Aham. lixo. Você não espera que a moça da limpeza Exato. venha tirar. Você foi comer numa praça de alimentação, espera-se que pessoas educadas, porque tem Aham. muita gente mal educada, Aham. espera-se que você pegue a sua bandeja e joga fora. Exceto quando você vai num restaurante, que aí o garçom vem e te serve, É. né? Fora isso, você tem minimamente ali um padrão de educação, de bons comportamentos e de vivência. Então, se você espera chegar num local, espera que esse local esteja limpo, que o material esteja no lugar para você usar, então você também deixe, né? Perfeito. Isso não te custa. É uma questão de educação, é uma questão de boas regras. Você tem que pensar que você tem um personal lá, ou um professor, para atender ao longo do dia 50, 60 pessoas, 100 pessoas. Você imagina esse professor o dia inteiro Carregando pegando peso e guardando peso. Isso vale pra vocês, que às vezes a pessoa tá começando a profissão agora e tá naquela, né, de vou fazer tudo pelo aluno. Você vai ganhar o aluno pelo jeito errado. E aí, vira obrigação. Tem isso, né? Porque tem uma coisa assim, uma coisa é você ser gentil. Você é gentil, o aluno tá começando,
Então, ou hoje, né? Hoje eu brinco com os meus alunos, eu falo às vezes, hoje eu vou te ajudar, hein? Aham, eu Tipo, faço também. às vezes o aluno tá muito cansado, terminou o treino e tá arregaçado no Aham. chão. É raro. Os Aham. alunos vão ver e vão saber que é muito raro eu fazer isso. Mas eu faço, né? Tipo, eu Uhum. vou te ajudar, né? Aí você vai lá, guarda barra, guarda anilha, guarda presilha, etc. Mas assim, se você usou, guarda. Se você sujou, limpa. E o sujou que eu falo é um suor. O magnésio que a galera usa pra não transpirar, não escorregar a mão, limpa a barra, porque ó, você quer aquilo ali limpo, né? Então, assim, são coisas mínimas. Uhum. A gente não tá pedindo pro aluno faxinar, limpar Uhum. o chão, nem nada. É uma questão de boa etiqueta, boas Uhum. regras, de boa convivência. Você me perguntou, né, pediu pra eu falar sobre o CrossFit, o Aham. que que você acha, né? Aham. Qual que é o grande diferencial? Cara, basicamente, o CrossFit ele trouxe uma vivência de comunidade. Pessoas gostam de treinar com os outros. Pessoas gostam de conversar. Elas gostam. O ser humano ele gosta de competir. O ser Uhum. humano é competitivo. E o ser humano gosta de interagir. Então, o CrossFit juntou essas duas coisas. Não quer dizer que você vai chegar na aula e vai competir com ninguém. Uhum. Quer dizer que você vai chegar na aula, vai fazer seu treino e você vai ver que hoje o teu resultado do seu treino foi X. E daqui um ano, a gente vai fazer o mesmo treino e você vai ver o quanto você evoluiu. Então, isso trouxe um diferencial, né? Desse desafio diário, de você Uhum. achar que você não é capaz de uma coisa e você vê que você é capaz. Eu tenho alunos que ficaram felizes porque conseguiram correr 1 quilômetro, né? O pessoal brinca, paga para correr na rua. A galera paga para subir escada na É, academia. ué. Verdade. Mas cada fake ainda. É Ué, verdade. mas assim, a corrida na rua, né? Eu brinco, mas assim, a corrida na rua faz parte. Ué, quem nunca correu atrás de ônibus? Uhum. Quem nunca correu do cachorro? Quem nunca correu Quem com a nunca vai precisar mãe? correr de novo? Vai Exato. numa situação É, aí. é uma função básica do ser humano, correr. Então, assim, é uma corrida de 100 metros, uma corrida de 400 metros e mais. É, fora todas as outras coisas, né? Uhum. Que a gente faz. Então, assim, essa coisa do diferente todo dia, né? O CrossFit, a gente não repete treino. Só que ele não é aleatório. Então, o treino ele vai ter uma variação de carga. Então, hoje eu vou treinar leve, amanhã eu vou treinar moderado, depois eu vou treinar pesado, depois eu vou treinar peso corporal. Tem periodização, Isso, a gente chama de programação. programação. E aí eu tenho um dia de treino muito curto, um dia de treino médio, um dia de treino longo, um dia de treino só de ginástico. O que que é o ginástico? É eu me pendurar na barra, é eu fazer um agachamento, ele entra ali no peso corporal pra gente, ou eu fazer um cardio, ou eu fazer o levantamento de peso. Então tudo isso a gente vai variando diariamente. E isso vai trazer resultados para o aluno significativos. Ele tem essa percepção de que ele está mais forte, Uhum. de que ele tem uma capacidade cardiopulmonar melhor, ele tem mais flexibilidade, ele tem mais mobilidade, ele tá mais rápido. E ele começa a ver o diferencial no corpo também. Então ele começa a se alimentar melhor. Ele chega domingo, eu tenho vários alunos que falam assim pra mim: parei de beber no domingo. Porque eu chegava segunda-feira e não conseguia treinar. Uhum. Pegar um treino ruim. Então, indiretamente, as pessoas começam a se preocupar. E eu acho que acabou abraçando um pouco aquela galera que estava perdida, de para onde eu vou? Eu tô na musculação, saturada da musculação, mas eu não achei nenhum esporte que me atendesse, porque eu quero treino de força. E aí achou no CrossFit uma atividade física dinâmica, né, Desafiante. desafiadora, então Desafiadora, perdão. que permitisse essa coisa do treino de força, mas que você se desafiasse, que trouxesse um resultado estético e que trouxesse um resultado que você consegue sentir. Uhum. E aí, como Palpável, né? consequência, amizades, uma qualidade de saúde mental absurda. Uhum. Então, o CrossFit ele entrega isso à aula. O aluno ele chega para 1 hora de aula. Ele não chega com o treino e ficar livre. Ele chega e ele vai guardar o celular. Ele não vai ficar no Tá Não dentro do que deixa ele tá ele ficar fazendo no ali. celular. Aham. A gente fala para ele, essa 1 hora é sua. Aproveita a sua 1 hora. Ah, mas seu filho tá doente? Não, tá com o pai? Então não se preocupa. Se tiver alguma coisa acontecendo, beleza, deixa o celular aí Aham. perto. Mas a pessoa vai, ela treina 1 hora e ela não precisa se preocupar com É uma nada. experiência incrível. Quem se preocupa sou eu e os Aham. professores. A gente vai falar, faça isso, faça aquilo, eu vou te olhar, eu vou te ensinar, vai evoluir. Realmente é uma experiência incrível. Eu lembro essa parte.
vivenciei um pouco, né? Eu sei porque que o CrossFit deu muito certo, ainda mais o seu, né? Porque eu vivenciei isso com você, eu aprendi isso com você. Eu lembro de coisas assim, pontuais. O carinho que você tinha com o que você fazia, a paciência que você tinha para ensinar e explicar, né? Então, aprendi muita coisa com você que eu uso até hoje. Que eu passo, eu lembro só como se fosse hoje, as 3 formas de você chegar no aluno e corrigir. Eu lembro que você me ensinou isso. Eu falei na palestra que a gente fez lá e eu falo aqui de novo. É uma coisa que eu passo meus estagiários hoje, né? Eu lembro das 10 valências do CrossFit. Eu lembro que você me deu material do Level 1 para estudar. Era uma coisa regrada, tinha reunião. Estuda isso aqui para eu fazer as perguntas. Eu, caraca, será que eu vou passar no teste do Thalita? Não sei o quê. Então, assim, o carinho e a organização que você tinha e tem, sempre foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi muito real. Eu acredito que isso tenha muito a ver com quem você é, quem a sua marca se tornou, né? Seu box de CrossFit se tornou. E quem vai se tornar ainda, vai crescer ainda mais se Deus quiser. Porque hoje, se você ver a realidade do que ele era, ele já era uma marca muito forte. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a estagiar no CrossFit, foi indicação da Juliana. Não sei se você lembra disso. Uhum. Ela não podia mais aceitar ninguém. Eu já era chatinho naquela época, tá? De ficar em cima. Era completamente descabeçado comparado com o que eu sou hoje. Mas eu era insistente. Então eu fui lá, conversei com ela. Então, já fechei, Thiago, que não sei o que e tal. Aí eu fiquei em cima, acho que a Juliana deu uma apertada também, né, e tal. E acabei entrando, e aí foi rolando. Na época eu rodava de Uber também. Uhum. E hoje eu vejo, cara, que você, assim, eu falava umas coisas da Thalita assim, fora da curva. Thalita, eu quero começar a mexer com a parte administrativa, você lembra disso? Uhum. Quero começar a fazer coisa, quero fazer eventos aqui. Então, ó, é isso aqui que você vai fazer. Você quer mesmo? Quero fazer evento. Que a gente fez um, né? Uhum. Beleza, toma aqui. Esses aqui são as pessoas que você vai pedir patrocínio, esses aqui são não sei o quê, você vai fazer a camisa assim com tal pessoa. Cara, e, deu uma base absurda. Só que eu era da geração, como vocês estão agora, de querer tudo muito rápido. E hoje eu reconheço isso, estou falando isso com ela abertamente pela primeira vez, eu nunca tinha falado isso com ela ainda. Hoje eu reconheço o quanto eu queria sem entregar. Então, assim, e aí, Thalita? Aí eu lembro que você ainda falou uma vez, falou, não, vamos pensar numa parte administrativa para você começar a fazer e tal, que não sei o quê. Só que uma coisa que leva tempo. Eu tenho que mostrar confiança para ela, eu chegava atrasado. Eu faltava dia, eu arrumava desculpa, eu rodava de Uber, eu falava para ela ganhar mais no Uber do que no estágio. E era óbvio isso que o estágio não é pra você ganhar dinheiro, é pra você aprender. Exato. Então, são coisas assim que hoje eu vejo, né? E eu vejo a maturidade que ela já tinha naquela época de conversar comigo desse jeito. Né? E acabou que num futuro, acabou que não fiquei mais lá, mas tive uma experiência incrível, uso coisas até hoje, né? É muito interessante isso. Eu lembro de uma outra coisa também, a gente falando do outro. Eu cheguei com um casaco do CrossFit aqui no estádio uma vez. Primeira vez que eu vim com casaco, gente, eu virei popular. Porque o CrossFit era tipo assim, muita coisa. Ainda é um puta lugar pra se estagiar. Mas, como era o começo, ninguém daqui eu acho que tinha estagiado lá ainda. Não. Da Estácio, né? Não. Tipo, e como é que você conseguiu, Thiago? Você tá lá que você quer ir. Eu lembro dessa, né, dinâmica. Eu lembro de eu treinar aqui e ir pro Rio de Janeiro fazer um treino e vi um box bem menor. Eu cheguei a comentar isso com vocês, você falou que por causa da infraestrutura e tal. Então, a estrutura do CrossFit Resende hoje é muito legal. É muito legal. E, antes da gente finalizar, duas coisas importantes. Você hoje tá fazendo a terceira graduação. Tô. Aqui no Estácio. Tô. Olha como é que as coisas se ligam, tá fazendo? Fisioterapia. Vai agregar tudo agora na mesma área também. Vai juntar, né? Porque a gente tem um negócio, a gente pensa em expandir, Exato. então a gente começa a olhar para outros nortes aí. Né? Legal. Infelizmente, o CrossFit ainda tem muito preconceito. Uhum. E tem muitos médicos que eles não conseguem abrir a cabeça e entender que a atividade física, seja ela qual for, é de extrema importância para uma hérnia, para uma artrose, para uma lesão de joelho, ou para você voltar logo, né, para sua vida normal. Uhum. E aí, às vezes, o aluno chega lá, tá com uma dorzinha de nada, e aí, não, então para de treinar tudo, ou, pelo amor de Deus, não faça crossfit. Okay. Isso é desespero. É tipo, que fonte, né, científica, essas pessoas estão estudando e estão se atualizando. Pra não fazer nada, não pode dobrar o joelho. Exato, né? Você vai no banheiro como? Eu falo isso. Você já viu a reabilitação com o joelho? Então, dependendo do que for, a lesão. Então, você vai, né? Vai ter que mexer. Tem que mexer. O corpo foi feito pra mexer. O que não mexe, enferruja. Você precisa estabilizar de novo, precisa fazer tudo, não tem que dar estímulo. Por aí. Aí então você quer juntar isso aí lá. Exato. E uma coisa até pra vocês aqui muito interessante. Eu vejo a Thalita fazer muito isso. Inclusive, eu acompanho sempre você, né? Vai ter evento lá de novo. E eu fiquei linkado nesse negócio do small group. Falei, cara, ela tá fazendo novos tipos de negócio dentro do próprio negócio dela. Isso é muito legal. Às vezes você olhar um negócio e falar assim, bom, vou fazer um crossfit. Por exemplo, que a gente tá falando de crossfit. Vou abrir um crossfit, o teto que eu posso chegar, porque a gente sempre faz isso, né? Vai lá, sim, tantos alunos eu posso ter, então eu posso ganhar tanto. Sim. Beleza. Às vezes eu olho e falo assim, tá, é um teto.
E aí? Cara, mas quando você começa a basear uma coisa, você consegue ter facilidade para outras, né? Você se desenvolve como ser humano, se desenvolve como profissional, você tem mais dinheiro para investir, tem um público maior e tem a experiência a seu favor. Então, quem olha para você hoje, por exemplo, se a Thalita vira para mim e fala assim, Thiago, olha só, vou dar um exemplo. Vou fazer um evento tal, eu quero que você junto comigo. Caraca, é a Thalita que tá falando, ela vai fazer o evento. Ela tem comprometimento, né? Ela é uma pessoa responsável. Então isso cresce. E aí você, dentro do que você começou, você pode expandir, que é o que você estava falando. Certeza. É você olhar as oportunidades que você tem dentro. Assim, é você não fugir do que você está trabalhando, né? Então, Pra não você adianta, começar alguma coisa, de não, fato. não adianta eu querer lá, trabalho com CrossFit e agora eu vou começar a trabalhar, sei lá, com bolinha de gude, Aham. né? Mas é verdade. Não, tem razão. Então, assim, olha, né, para o que você está trabalhando e onde é que você consegue, onde é que você consegue alcançar. Porque, assim, também é um grande problema, talvez, do empresário, por isso que vocês estão, porque a gente tem na mão. Então, a gente quer fazer tudo. Aí, uma hora, a gente tem que dar uma desacelerada. Peraí, deixa eu focar um pouquinho aqui. Então, a gente tá o tempo todo oscilando entre fazer muitas coisas. Pera, deixa eu olhar para cá. A gente só consegue também fazer alguma outra coisa quando quando o básico tá tudo bem. Eu já tive momentos de ter que abrir mão de outras coisas para ficar focada só na empresa, porque a empresa não estava rodando muito bem e eu tinha que estar lá, né? A gente, como empresário, a gente não quer ser empregado do nosso tempo. Então, a gente quer que o nosso negócio rode sozinho. Quero estar lá porque eu quero estar lá, não porque eu preciso estar lá. Só que para isso, os meus funcionários estão trabalhando bem. Para isso que eu treino eles. Perfeito. Então é por isso que eu falo que o estagiário tá ali para aprender. Aham. Eu continuo até hoje fazendo as reuniões, Legal. com as provinhas, Aham. entrego o Não, e, conteúdo, cara, não leu por quê. Ele estuda isso aí. Você acredita que eu passo um material do CrossFit pessoal ali também? Mas é maravilhoso aquele material. Eu acho maravilhoso Ele mesmo. é maravilhoso. A forma de pensar, de raciocínio, foi a primeira contato que eu tive com periodização, de programação no caso, foi Aham. de entender a ginástica, por que fazer cada coisa. E eu lembro uma coisa interessante, né? A Thalita agora falou que ela quer. O seu intuito é desenvolver o seu negócio. Para você desenvolver o seu negócio, você precisa desenvolver pessoas, né? E aí, só para fazer uma coisa descontraída aqui, eu fui o avesso a isso, né? Que você começou a me desenvolver. E ela ainda falou pra mim, Thiago, olha só, quanto tempo você tem pra se formar? Eu lembro disso, faltava um ano, eu acho, pra me formar. Eu disse, nossa, um ano, não, precisava que você tivesse, acho que era 6 meses, né, que você precisava na época. E aí, eu lembro que ela teve todo um carinho de me transformar em profissional melhor e tal, e acabou que eu fui embora, né, antes, mas acho que faz parte também da vida. Mas isso faz parte, e eu acho que o diferencial, hoje eu enxergo isso, né? Na época eu sabia fazer, mas eu não tinha essa percepção. Um diferencial grande, né, de um bom gestor, um bom líder, é ele saber direcionar os seus liderados. Então, eu cheguei pra você e falei, o que que você quer? Eu lembro disso. E aí você falou, cara, lembra exatamente o que você falou? Eu falei, não vai ser aqui que você vai ter isso, Aham. né? Você foi bem direta, eu lembro. E aí, assim, e tá tudo bem você ir pra onde você quer. Vai ser feliz. Só não fica aqui, não falei isso, né? Mas só não fica aqui me atrapalhando. Não, de fato, porque eu já não tava mais interessado, né? E é isso. Exato. Então, assim, nem todo mundo nasceu pra ser coordenador. Vai ter gente que vai pra sempre ser um excelente professor, mas ele não vai chegar ao nível de coordenador, porque ele não gosta de liderar pessoas. Eu tava conversando com o Fabinho no outro podcast, ele falou justamente isso. E ele não se vê assumindo responsabilidades maiores porque ele acha que é muita dor de cabeça. Ele prefere dar aula dele, é isso. Sim. E porque assim, você tem que lidar com a parte difícil. Qual é a parte difícil? É lidar com um funcionário que tá de mau humor, é lidar com um funcionário que... Uma das coisas mais difíceis é o problema entre aluno e professor. Porque daí o professor chega e fala a versão dele e o aluno chega e fala a versão dele. Tem que ser imparcial, você ouvir os dois, você tem que tomar uma decisão. Eu já tive momentos que o aluno chegou e falou algo sobre um professor que eu tinha certeza que não tinha acontecido. Porque eu tava no dia. E era passível de demissão se tivesse acontecido, né? Como é que você chega pro aluno e fala, tira o que você tá falando? Entendeu? Isso é muito delicado, mas ao mesmo tempo também eu já tive situações do contrário, de coisas que acontecem. Professor, aluno. Tenham muito cuidado com isso. Eu acho que você falou pra mim, não me relaciona com ninguém. Dá pra gente impedir. Seria hipócrita da minha parte. Casei com a Doris. É verdade. É verdade. Não dá pra gente impedir, mas a gente pode minimizar. Eu acho que a gente precisa ter bom senso.
Então, você não pode, né? Uma coisa que trouxe um diferencial para o CrossFit, que acontece muito nas academias, é o professor só olhar para mim. Não é muito comum. Acontece no CrossFit? Claro que acontece que o professor olha para a menininha. Mas isso é mais discreto, porque a aula tá rodando e tá todo mundo de olho nele o tempo todo. Então, ele é muito mais... Se ele faz muito sutil, Aham. né? Bom, muito interessante, muito legal. Nossa, um prazerzão estar falando com você. E eu queria saber agora, por final, o seguinte. Se você, Thalita, com tudo que você tem de conhecimento hoje, tivesse começado do zero, sem rede social, sem nada, você tem a cabeça que você tem hoje, com todas as suas experiências, todas as suas experiências, todas as suas formações. Perdão, formações não. Com o conteúdo que você conhece. Você não tá com level 3, não tá com nada disso. O que você faria para se dar bem profissionalmente na educação física agora? Eu acho que eu faria o mesmo que eu fiz com... Eu ia vivenciar o que eu pudesse. Para eu ter certeza do que eu quero fazer. Para eu saber que eu tô absorvendo o máximo de informação possível para eu poder aplicar. Então, assim, desde trabalhar em diversos setores diferentes, com públicos diferentes, porque é muito diferente também você trabalhar com um público AAA e a classe mais baixa possível. Sim. É muito diferente. Então, vou trabalhar com musculação nesse público, mas eu também vou trabalhar nesse. É completamente diferente. Você não tá falando a mesma língua. Você vai chegar para esse público, pode falar, aperta a bunda. Público mais high society, você vai falar, trava o seu glúteo. Ou, né? Sim. Então, a gente falar tem que ser diferente, você tem razão. Né? Tua postura. Então, assim, vivência do máximo de coisas possíveis, eventos, que é uma coisa, assim, que eu acho que traz muita experiência. Você vê o back-office. Como é que funciona? Como é que eles chegaram? Como é que funciona a Olimpíada? Eu perdi a oportunidade de ter participado da Olimpíada Rio 2016. Ter sido voluntária. Ah, mas não vai ganhar nada. Ok, vai ganhar uma puta. Experiência não se paga. Não tem coisa que ninguém tira de você. Conhecimento e experiência. Então, mas eu não ganhei nada. Você ganhou. Eu sempre falei para todo mundo que trabalhou comigo, podem falar o que for de mim. É chata, é grossa, é pequena, é alta, é gorda, magra. Entendi. Pode falar o que for, mas não pode falar que eu não sei. Não pode falar que eu não sei. Por quê? Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, e isso que te permite conversar com qualquer pessoa. Já conversei, já tive alunos políticos de alto padrão e pessoas donas de negócios de todos os níveis e pessoas que são faxineiros. Eu trato todo mundo igual, porque todo mundo é igual e porque eu tenho ali minimamente um conhecimento. Né? Conheça sobre pessoas. Perfeito. Então, quando você vivencia tudo, você conhece sobre pessoas. O nosso negócio é de relacionamento, é de pessoas. A gente lida com pessoas, não com máquina. Então, como você vai saber que teu aluno... Perfeito. Você olhou para ele, conhece ele. Então, conheça de tudo um pouco para você conseguir aplicar e acredita. Legal. Caraca, hein? Esse podcast foi bom, hein? Olha, fica de recado final para vocês. Olha, eu trago pessoas aqui que já estão, né, com a carreira estruturada, com seus negócios estruturados e tal, mas não tá longe. Vocês podem começar assim, vocês viram a história de vida inteira dela. Ela não começou com facilidade, que ela não começou e deu certo de começo. Né? Teve toda a sua história, toda a transição de uma carreira para outra, depois a outra carreira de novo, para dar certo na primeira que você tinha feito. Sim. Você já tinha, né? Enfim. Então, isso faz muita diferença. E, claro, se ela tivesse existido, não estaria aqui hoje. Não teria feito de mim quem eu sou hoje, porque eu também atuo na área. E uma das melhores relações que eu tive dentro de um ambiente de aprendizado foi com ela. Né? Sem contar as diversas pessoas que trabalham com ela. Hoje, os centenas de alunos que treinam com ela hoje no CrossFit, né, que são revolucionados na vida. Então, você vê, uma pessoa escolheu seguir a educação física, né, com algumas caras viradas, se aprofundou, aproveitou o que é educação física, entendeu de fato, né, o que é a área da saúde, vestiu a carapuça, se transformou, se desenvolveu e aí impacta positivamente na vida de diversas pessoas e vai continuar impactando cada vez mais. Então, você que está assistindo a gente pode ser essa pessoa, tá? A gente vai estar sempre trazendo uma pessoa nova para vocês tirarem como base, né, de outras áreas diferentes. As pessoas vão voltar, com certeza. Né? A gente vai conversar mais, que uma hora acaba sendo pouco.
né? Então, se você curtiu esse quadro aí, eu peço que você deixe seu like, se você se inscreva no canal, tá? O Pode Mais, a Estácio Rezende aí tem diversas áreas de atuação, não é só na carreira de empreendedorismo e educação física, tá? Foi um prazerzão fazer esse quadro com você, como sempre, tá? Te admiro muito como pessoa e como profissional. Então é isso, ficamos por aí, valeu!